Ótimo. Então, boa noite a todos. Sou Anderson Terraza, cirurgião cardiovascular aqui de Manaus. Em nome da Associação Cardiovascular de Intervenção, gostaria de dar boas-vindas a todo mundo que está nesse webinar. Hoje a gente vai ter o início da nossa maratona da aorta, né, com convidados muito especiais. A gente tem hoje para falar sobre o tratamento com stents paralelos em arco aórtico o professor Honório Palma, né, que é professor, atualmente é professor associado livre-docente da disciplina de cirurgia cardiovascular da Universidade Federal de São Paulo, professor colaborador do INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador da sala de procedimentos híbridos do INCOR, e tem muita experiência e é pioneiro na cirurgia endovascular do Brasil e da América Latina. Boa noite, professor Honório, um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos aí. Com o Bruce. Também temos o professor Armando Lobato. O professor Armando Lobato é cirurgião vascular de conhecimento de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Ele é formado na Universidade Federal do Pará, fez doutorado em cirurgia vascular e endovascular na USP, atualmente é coordenador de curso de pós-graduação na Beneficência Portuguesa, tem a criação e direção do Instituto de Cirurgia Vascular e Endovascular, coordenador do curso de especialização em cirurgia endovascular e coordenador do estágio da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Tem experiência com ênfase na cirurgia endovascular. Boa noite, professor Lobato. Eu tornei ele co-anfitrião para ele conseguir ativar o áudio dele, que não estava liberando aqui o áudio dele. Vamos ver se já ele entra. Eu vou conversando com ele aqui no WhatsApp, pode deixar. Ok. Nosso convidado também, Agora, ok. Agora sim. Agora ok. Anderson, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente com essas ilustres pessoas que, sem dúvida, temos todo mundo muito que aprender hoje. Eu acho que eu, pelo menos, estou muito ansioso para ver as apresentações e tenho certeza que vai aumentar muito o meu conhecimento com as palestras que serão proferidas hoje à noite. Ótimo, muito obrigado. Também vamos ter a participação do professor Luiz Antônio Furuya, cirurgião vascular e endovascular do Hospital 9 de Julho. É um dos expoentes da nossa geração aí na cirurgia endovascular, aí na ponta dos procedimentos de ramificações, fenestrações, uma referência para a gente. Muito obrigado pela participação, Furuya. Ô, Anderson, obrigado eu. E vou falar que eu sou honrosamente convidado, porque eu sou amigo de gente importante aí como vocês. Então, eu fico muito feliz de poder participar. É um prazer. Muito obrigado. Tá certo. Um ótimo evento para todos. Então, professor Honório, vamos começar com a sua apresentação, depois a do Lobato, depois a do Furuya, e no final a gente abre para discussão. Ótimo. Tá vendo a tela, Anderson? Sim, perfeito. Então tá bom. Olha, então inicialmente eu gostaria de agradecer. Eu acho que a gente tem participado de várias apresentações como essa. Tem sido muito interessante na medida em que a gente pode discutir, compartilhar conhecimentos. E então eu fico muito contente de estar participando aí com o meu amigo Lobato, Furuya. E assim, eu acho que o campo endovascular no Brasil ele cresceu fortemente impulsionado pela cirurgia cardíaca e pela cirurgia vascular do Brasil. Nós temos expressão nacional e internacional nas sociedades e temos, assim, dentro das nossas possibilidades, a gente tem conseguido até trabalhar bem com essa tecnologia, que é uma tecnologia que não é barata. Então, eu combinei com o Diego da gente falar um pouco do arco aórtico, stents paralelos, e a gente vai mostrar alguma coisa de casos que nós fizemos, de experiência do nosso grupo, e a gente vai apresentar alguma coisa. Eu posso também
na medida do possível, Diego, se a gente quiser, Anderson, a gente pode parar para discutir alguma coisa, tá certo? Não... Olha aí, né, para o Furuya, para o doutor Armando Lobato também, para se eles quiserem interromper, né, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Né? Obrigado. Vamos aprender. Ok. Então, inicialmente, eu gostaria de colocar que nós, da cirurgia cardíaca, nós temos assim, uma experiência grande na cirurgia do arco aórtico, e geralmente essa patologia ela não está restrita ao arco. Geralmente esses aneurismas dissecções comprometem inicialmente a aorta ascendente, um pouco da aorta descendente, e nesse sentido da cirurgia aberta, como nós estamos vendo aqui, um grande aneurisma de arco, quem praticamente estandartizou essa cirurgia, a gente presta essa homenagem ao Dr. Randall Grip, em que preconizou e mostrou como deve ser feita a utilização da hipotermia com parada circulatória total e perfusão cerebral retrógrada. Só a título de informação, de curiosidade, por exemplo, como esse aneurisma aqui é um aneurisma grande, dá para ver o tronco braquicefálico com a apatia da garroteada, o início da aorta descendente que se apresentava normal, e olha, vocês vejam aqui, quando a gente mexe com um catéter no interior dessas aortas, e nós temos experiência, todos nós temos experiência com isso, vocês vejam aqui as placas de cálcio e grumos de blocos de cálcio que podem se manipular, podem embolizar na medida em que a gente passa os catéteres e os devices nessa posição. Apesar de estar bem padronizado esse tipo de cirurgia, ainda na nossa época contemporânea, a morbidade e a mortalidade ainda se mostram acentuadas. Então, a gente chega aqui 10, 15, 20% de mortalidade, assim, temos alguns eventos de danos neurológicos. Então, por isso que começaram a aparecer na literatura algumas alternativas cirúrgicas e endovasculares, principalmente para esse pessoal mais idoso, com score de risco alto, em que a cirurgia aberta com hipotermia profunda e parada circulatória total são procedimentos de altíssimo risco para essa faixa etária e para esse pessoal que tem comorbidades. Tá? Só também lembrando para todo mundo, como vocês sabem, só para lembrar, o que é on-label em cirurgia endovascular hoje é os stents de aorta abdominal bifurcada ou reto, a correção de dissecção da aorta, como a gente está vendo aqui, uma dissecção crônica com a grande falsa luz, o direcionamento do fluxo e a correção de grandes aneurismas torácicos. Na parte torácica e abdominal, a gente observou ao longo do tempo uma diminuição progressiva dos procedimentos cirúrgicos clássicos. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, cirurgia da aorta descendente, praticamente a gente não vê mais a realização desses procedimentos. Né? E o resto desses procedimentos que nós vamos abordar agora são todos considerados ainda off-label. E claro que é possível fazer, tendo em vista que você precisa diminuir a agressividade do procedimento. Então, a utilização do tratamento endovascular faz com que a gente diminua muito a agressividade e o porte da cirurgia, principalmente, como eu coloquei, nessa faixa etária, nesse grupo de idosos. Né? Então, uma das primeiras alternativas táticas, técnicas, foi o surgimento dos enxertos extra-anatômicos, né? Derivação de Brent, como está escrito, onde a gente tira o sangue da aorta ascendente com uma prótese bifurcada ou utilizando trifurcada aqui, quando a gente pretende revascularizar a artéria subclave esquerda e corrige o arco sem a utilização de circulação extracorpórea e hipotermia profunda. Isso foi muito utilizado, ainda é muito utilizado, e aqui um exemplo da nossa casuística que mostra a substituição inteira do arco, desde a porção média da aorta descendente, da aorta ascendente até a aorta descendente. A realização aqui de uma prótese bifurcada para o tronco, braquicefálico carótida e o outro raminho aqui para a artéria subclave esquerda. Nós aprendemos muito
com essa técnica. Inicialmente, existia, você não conseguia ver direito onde soltar o stent, nós padronizamos aqui o fio guia, um fio de aço aqui na prótese bifurcada, no sentido de você chegar bem perto, ter uma marcação radiológica visível, né? Então, como nesse caso aqui, que vocês podem ver aqui a armação metálica, aqui um aramezinho marcando exatamente a saída dessa prótese bifurcada, que facilita muito o procedimento. Mas, quais são os problemas, as complicações dessa técnica? Nós temos a possibilidade de você ter endolíquen tipo 1 aqui entre o stent e a parede da crosta da aorta. A migração do stent é muito raro. A manipulação da aorta ascendente, quando você não tem o tubo de Dacro aqui, você pode ter no pinçamento uma dissecção retrógrada da aorta ascendente e a abertura do externo, o pinçamento da aorta, assim, também pode ser um procedimento até mais importante nessa faixa etária desses pacientes. Então, revisando esses procedimentos na literatura, nós conseguimos uma diminuição da mortalidade em relação à cirurgia clássica aberta com hipotermia profunda. E a gente pode ver uma redução com mortalidade indo de 9%, 5%, até 11% na literatura. Eventos vasculares não são insignificantes, a ocorrência desses eventos não são, assim como também existe a possibilidade de paraplegia, como a gente vê nessa revisão sistemática e meta-análise na cirurgia híbrida do arco. Tá? Outra alternativa técnica foi a utilização de enxertos paralelos, que são chamados, eu gosto de chamar enxerto paralelo, mas na literatura tem chaminé, snorkel, e o Lobato gosta muito de mostrar a técnica dele, que é a técnica do Twist. Eu acho que o Lobato vai explorar um pouco mais essa técnica. E é de ressaltar, me corrija se eu estiver errado, Lobato, que isso aqui começou por um evento ocasional de uma oclusão de uma carótida por um stent inadvertidamente colocado sobre a carótida. E passou-se uma prótese aqui paralela no sentido de você salvar na fase aguda essa carótida ocluída. E daí veio essa possibilidade terapêutica, que são os stents paralelos. Você pode botar nos diversos ramos que saem da aorta, o tronco braquicefálico, a carótida, a subclávia. Vocês estão vendo aqui um stent longo aqui para a artéria subclávia esquerda, e essa técnica também, como o Lobato acho que vai abordar, a correção dos aneurismas de aorta tóraco-abdominal ou abdominal com a técnica dos stents paralelos, colocando stents aqui nas artérias renais, que pode colocar, vou mostrar uma colocação também do tronco celíaco e mesentérica superior. Tá? O histórico dessa utilização, vocês vejam aqui que é uma coisa mais ou menos recente, né? 2001 começou com o ramo para a artéria renal, e nós temos aqui o nosso amigo Lobato com a técnica do sanduíche em 2008 e 2009, mais recentemente, a correção dos aneurismas abdominais e tóraco-abdominais. Tá? Esse é um exemplo da nossa casuística, que ficou muito bonito, um Viaban aqui colocado para a artéria subclávia esquerda, distalmente, ou seja, a subclávia se enche aqui retrógradamente, através da aorta descendente, no final da prótese, no final desses stents aqui. Vocês vejam que é muito adequado o fluxo aqui, dá para ver que ele fica numa posição interessante, no sentido de permitir o fluxo para o vaso alvo. Um outro exemplo aqui de um paciente que foi tratado com 2 Viabans de arco para o tronco braquicefálico e o tratamento inteiro aqui do arco por essa técnica da chaminé. Você pode fazer esses enxertos e você precisa ter alguma característica importante. Por exemplo, a aorta ascendente ela precisa ter um diâmetro adequado, ou seja, essa prótese precisa ser ancorada efetivamente aqui na aorta ascendente. Nós limitamos o diâmetro da aorta ascendente
3,8, 4, porque você precisa botar a prótese, precisa ter um espaço para a prótese aqui para o vaso-alvo, e vocês vejam aqui que todas essas técnicas você precisa sair da sala convicto de que isso está funcionando adequadamente. A aorta de 5 centímetros, por exemplo, seguramente isso aqui vai vazar entre o stent e a parede da aorta. Então, nós temos limitações anatômicas para a utilização dessa técnica dos stents paralelos. E vejo que nessa tomografia, a grande limitação dessa técnica é você não preencher adequadamente esse espaço entre o stent principal e o stent paralelo. Então, está aqui o tronco braquicefálico, a carótida, e aqui nós temos o que se chama de Hunter, que é uma calha, né? Mostra nitidamente isso aqui e mais pormenorizado com essa representação gráfica aqui em vermelho, mostrando que esse é o principal complicador dessa técnica e, portanto, não deve ser feita na fase aguda. Eu trouxe um caso aqui que foi muito interessante para a gente, um aneurisma de crosta da aorta com tronco braquicefálico de subclave com diâmetros adequados e uma boa localização, uma parte da aorta ascendente muito boa de calibre, uma parte da aorta descendente também muito boa, e numa primeira fase nós fizemos o tronco braquicefálico, a carótida para frente, um paralelo para frente, um viabam também na subclave até a aorta descendente, e preenchemos metade do arco aórtico. Essa tomografia, como vocês podem observar, ainda tem um pedaço, uma porção desse aneurisma ainda saindo, e nós internamos o paciente, fizemos 3 ramos. Aqui está o que a gente foi feito inicialmente, o tronco, a carótida também saindo aqui para frente, e nós fizemos mais um stent com um viabam, com uma prótese chegando na aorta ascendente. O resultado foi muito interessante, e aqui esse resultado foi comprovado pela tomografia com contraste, que não mostra vazamento. O tronco braquicefálico, a carótida, o stent para subclave, vocês vejam que preencheu adequadamente. Então, essa prótese principal, ela deve ter 20%, 30% de diâmetro a mais do diâmetro da aorta, para que ela possa preencher adequadamente, não formar essas calhas entre o stent principal e o stent dos ramos, né? Essa técnica pode ser utilizada na aorta abdominal, como o Lobato acho que vai falar. Esse é um dos exemplos nossos, um aneurisma grande aqui na aorta descendente terço médio, se estendia até próximo do tronco do tronco celíaco, e vocês podem ver aqui chegando bem perto. E nós colocamos um viabam para o tronco celíaco, um viabam para a mesentérica superior, e fizemos a técnica do Lobato, que é a técnica do sanduíche, com um resultado muito interessante também. Vocês vejam aqui os 2 viabans entre as 2 próteses. Quais são as complicações disso, né? Endolique, que é muito difícil de tratar se ocorrer, por isso que eu acho que essa técnica não deve ser utilizada na a migração, a link do device. Se vocês vejam aqui na literatura, nós temos aqui 15%, 40% de vazamento perioperatório, que fica 20%. Mas essa técnica é interessante, porque no início a gente tinha dúvida da patente desses ramos, e vocês vejam que na literatura, em termos de patente, o fluxo fica adequado em 97% dos doentes. E com isso, nós conseguimos também diminuir, como a gente está vendo aqui nessa revisão sistemática, diminuiu a mortalidade e a morbidade. Vejam que a dissecção retrógrada, acidente vascular cerebral são baixos com a utilização. E a outra abordagem que se pode fazer no arco, esse caso nós fizemos, eu, o Diego e o Cubruz em Curitiba, foi um caso muito emblemático para a gente, foi um caso que nos deu muita satisfação. Era um doente que tinha 2 lesões, uma próxima do tronco braquicefálico, outra próxima aqui no terço reto da aorta descendente já, uma dissecção talvez localizada,
e essa doente não queria ser submetida à cirurgia. Nós fizemos um planejamento com tomografia, impressão 3D, junto com a Braille, confeccionamos uma prótese que tinha 3 ramos, uma para o tronco braquicefálico, outra para a carótida e subclávia. Essa fabricação demorou 20 dias, 2 dias de teste. Levamos o molde dessa lesão na aorta para a sala de hemodinâmica, testamos com o stent que vocês estão vendo aqui, dá para ver o tronco braquicefálico e carótida. Isso foi fundamental porque nós precisamos adequar essa prótese, depois nós precisamos cortamos, diminuímos o tamanho da aorta no sentido descendente para facilitar o implante, e demoramos 4 horas e meia para fazer esse procedimento, uma abordagem pelo ápice do ventrículo esquerdo, como a gente está mostrando aqui, uma abordagem pela artéria femoral aqui, assim, altamente complexo. Acho que esses são casos que a gente precisa fazer por equipes que já têm uma certa experiência na utilização do tratamento endovascular, e está dando para ver aqui a aorta, a prótese colocada, o tronco braquicefálico, a prótese subclávia, sem vazamento, e o Bruce está na plateia aí, se pode me corrigir, até a última informação que eu tive, estava bem na evolução de pós-operatório. A tomografia de pós-operatório mostra realmente a prótese na aorta ascendente, o tubinho aqui, o Viaban do tronco braquicefálico, a exclusão total do aneurisma, sem vazamentos, um pouquinho de derrame pleural aqui ainda no intra-hospitalar, o tubinho para a carótida e para a subclávia, na exclusão completa do aneurisma. E aqui vocês podem ver como era o pré-operatório e o pós-operatório, com uma imagem fantástica mostrando o tronco. Analisando, a gente gostaria de colocar que, principalmente para os pacientes mais jovens e pacientes que não tenham tanta comorbidades, a cirurgia aberta ainda segue como gold standard, mas as técnicas endovasculares, elas são muito propícias, adequadas, desde que a gente respeite as condições anatômicas. Você precisa estar seguro e planejar para aquele doente que você está tratando, uma opção entre essas que nós já colocamos. E é isso que a gente está escrevendo no livro aí, viu, Lobato? Então, para finalizar, mais uma vez, eu agradeço bastante o convite aí e a possibilidade da gente estar discutindo essas doenças do arco e as próteses paralelas com vocês. Obrigado. Anderson. Eu tenho que sair aqui, né? Isso, interrompeu o compartilhamento. Interrompeu o compartilhamento. Stop share. Deu, Diego? Deu, Anderson? Está ouvindo, Lobato? Posso entrar? Pode entrar, fica à vontade. Eu fico impressionado com a didática e pela qualidade que o professor Honório faz apresentações. Realmente é algo que a gente tem que aprender muito com o Dr. Honório. O professor Honório é realmente outstanding, é impressionante isso. Bem, o Dr. Gaia entrou em contato comigo, nós tínhamos várias opções para falar sobre sanduíche, e o que nós resolvemos é que acabou de sair uma tese de doutorado, agora, de um aluno meu na Escola Paulista de Medicina, onde nós fizemos um estudo comparativo entre a revascularização da artéria hipogástrica, a embolização da artéria hipogástrica e a colocação de bell bottom, de um ramo ilíaco com a parte distal mais aberta. E isso, na verdade, não foi um estudo prospectivo, uma vez que ele começou em 2000, no meu início de carreira, quando volto ao Brasil dos Estados Unidos. E de 2000 a 2008, nós vamos ver aí em seguida, eu só tinha 2 opções. Ou
eu incluía a hipogástrica ou eu colocava o bel-boto se o aneurisma não fosse muito de grande dimensão. E a partir de 2008 foi quando nós realizamos o primeiro caso de sanduíche do segmento aorto-ilíaco. A partir daí, praticamente, eu abandonei a oclusão bilateral da artéria hipogástrica, que é o motivo desse estudo. O estudo aqui são aneurismas aorto-ilíacos, no entanto, as ilíacas bilateralmente eram acometidas, né? É importante também salientar, e sempre tem essa comparação entre a prótese ramificada de hipogástrica e a técnica de sanduíche, e sempre me pergunto como é a comparação das duas. Não foi o escopo desse trabalho, mas o que é importante é, nos casos que nós fizemos da técnica de sanduíche, 64% dos pacientes foram considerados impróprios para a utilização da prótese ramificada para a ilíaca. Então, são pacientes muito diferentes. O paciente que você faz o sanduíche, geralmente é o paciente que não está indicado fazer a prótese ramificada. Então, ainda há uma dificuldade de você um dia comparar essas duas técnicas. Tá? Deixa eu ver agora aqui. Ok. Sobre essa apresentação, não tem nenhum conflito de interesse, né? Obviamente que o aneurisma de aorta abdominal tem evoluído, mostra-se que ele é factível, menos invasível que a cirurgia aberta no segmento aorto-ilíaco. Obviamente que as complicações a longo prazo da correção endovascular do aneurisma aorto-ilíaco, ele ainda continua sendo um ponto desafiador para nós cirurgiões e intervencionistas. Nós sabemos que em torno de 30% dos pacientes com aneurisma de aorta abdominal podem ter associados aneurismas de ilíacas e, em virtude disto, eles podem ser considerados inapropriados para o padrão IVAR tradicional, ou seja, colocar uma endoprótese tradicional não ramificada preservando as duas artérias hipogástricas, né? E o que eu acho que é muito importante até hoje é que o foco sempre é voltado ao colo proximal, ou seja, no segmento da aorta imediatamente abaixo das renais. E muitos desprezam o problema do colo distal, que é onde estão as duas artérias hipogástricas. E isto, obviamente, tem contribuído por inúmeras complicações, como nós vamos mostrar no segmento desse estudo que fizemos, né? Obviamente que uma seleção inadequada e a seleção de uma endoprótese também inadequada, ela vai influenciar diretamente no teu resultado a médio e longo prazo. Talvez não influencie no início, mas a médio e longo prazo isso possa ocorrer, né? Como eu já tinha falado anteriormente, a maioria dos estudos focam sobre angulação do colo proximal, a presença do diâmetro de trombos, calcificações, tudo é relacionado ao colo proximal, né? E há uma grande preocupação do remodelamento após a exclusão do aneurisma de aorta, para que você coloque uma endoprótese, por exemplo, no colo muito dilatado, esse paciente venha no futuro apresentar complicações degenerativas, ou seja, dilatação da prótese. E isto não ocorre somente na parte proximal. Isto também, pessoal, está relacionado à parte distal, né? Então, há estudos que mostram resultados extremamente conflitantes relacionados à colocação de endoprótese em ilíacas ectasiadas ou com aneurismas pequenos. Como vão se comportar estas ilíacas que não estão com 25, 20, mas estão com 18, 20 milímetros ou até 16, que a partir de uma classificação geral você considera isso como um aneurisma de ilíaca já, a partir de 16. Né? As três formas mais comumente utilizadas para realizar
o tratamento do aneurisma de ilíaca, ele vai da embolização da artéria ilíaca interna, você com isso oclui, e a endoprótese, o ramo ilíaco, vai terminar, a extensão ilíaca vai terminar na ilíaca externa. Há também a revascularização da artéria hipogástrica, que é feita com as endopróteses ramificadas de ilíacas, ou pela técnica do estente paralelo entre os quadros de sanduíche, a técnica de sanduíche. Ou utilização, como eu disse, de uma prótese do ramo ilíaco mais dilatado, que seria o bell bottom. Então, nós fazemos estudos relacionados a estes 3 procedimentos, né? Então, sabe-se que o bell bottom está associado com complicações como vazamento tipo 1B, migração de ilíacas, que variam de 3,4% a 7%. E também sabe-se que até 14% dos pacientes que foram submetidos a bell bottom, eles são passíveis de uma reintervenção. Então, não é desprezível esta complicação. Em relação à oclusão da artéria hipogástrica, mostra-se, apesar de ser um tratamento efetivo, ele não ocorre sem complicações, sem sequelas, que pode ser a claudicação de nádegas, a isquemia colônica, a isquemia medular, assim como a necrose de nádegas e escrotal, e, obviamente, alterações da disfunção erétil no sexo masculino, né? Então, como foi esse nosso estudo? De 2000 a dezembro de 2019, nós operamos todos esses pacientes, que é importante salientar, foram operados especificamente por mim. Então, às vezes, os meus assistentes foram diferentes, com o correr dos últimos 20 anos já mudamos, mas todas as cirurgias foram realizadas por um cirurgião único. Então, nós fizemos, nesses 20 anos, 122 pacientes com aneurismas assintomáticos. Não foi nenhum caso de urgência englobando. O diâmetro da aorta nesse paciente médio era de 56 milímetros, associados com o aneurisma bilateral, que só entrou paciente que tinha aneurisma bilateral de ilíaca. E o que se considera aneurisma bilateral de ilíaca pela literatura? A partir de 16 milímetros, você considera esse paciente, considera essa ilíaca aneurismática. A média de diâmetro encontrada foram 32 milímetros nos aneurismas de ilíaca. Então, de aorta foi 56, de ilíaca 30 milímetros. Então, no total, foram 244 aneurismas de ilíacas tratados por uma dessas 3 técnicas. Obviamente, foram 122 pacientes, e todos possuíam aneurisma bilateral de ilíaca, significa que foram 244 aneurismas de ilíacas tratados por esta técnica, né? E de que forma esses 122 pacientes foram divididos? Então, no início, nós começamos com bell bottom. Obviamente, na época, o pessoal deve lembrar, o Norris com certeza sabe, que a maior diâmetro era a prótese da Talent na época. Era 24 milímetros. Ela veio mudar só mais para frente com a Cook, que já começou a colocar diâmetros maiores. Mas até em torno de 2005, 2006, o bell bottom maior que você tinha era 24. Inclusive, também a Braille que a gente utiliza, a Braille também, naquela época, tinha até 24 milímetros de diâmetro. Depois, elas aumentaram. Então, nós fizemos bell bottom em 9 pacientes, nós fizemos a embolização bilateral, não tinha opção de fazer bell bottom nessa época, em 47 pacientes. Lembre-se, talvez tenha em vermelho aí, é de 2000 a 2008. Por quê? Porque a partir de 2008, quando eu fiz o primeiro caso de sanduíche, eu abandonei a oclusão bilateral tipogástrica. Mas até aquele momento era a única opção. Não tinha nem prótese ramificada, nem a técnica de sanduíche. Fizemos 6 casos, 6 pacientes com sanduíche bilateral, 27 pacientes foram tratados com sanduíche de um lado e oclusão de hipogástrica do outro, 13 pacientes foram tratados com sanduíche de um lado e bell bottom do outro lado, e 20 pacientes foram tratados
com oclusão de hipogástrica de um lado e bell bottom do outro. Somando, serão 122 pacientes. E como eu dividi os grupos e as técnicas, só para aqui ficar mais simples, como é que nós fazíamos, a técnica que nós utilizamos para a embolização bilateral foi descrita pelo Dr. Frank Witt, publicada em 1999, no Journal Vascular Surgery. Então, ele recomendava que você fazia uma embolização de um lado, esperava-se de 7 a 10 dias, então fazia até com anestesia local, esperava-se de 7 a 10 dias, embolizava o outro lado, como vocês estão observando, aqui está a molinha, aqui, ó, aqui a mola, aqui já está a mola colocada, ocluída, e aqui já a molinha do outro lado, e esperava-se mais de 7 a 10 dias, e você, com isto, colocava a endoprótese terminando na artéria ilíaca externa, como vocês estão vendo aqui. Então, do ponto 0 para cá, era em média 15 dias, porque você era 0, colocava do outro lado mais 7, 15 a 20 dias, 7 ou 10 dias, e aqui mais 7 ou 10 dias. Então, varia de 2 semanas a 3 semanas o intervalo para fazer a técnica de oclusão bilateral, proposta pelo Dr. Frank Witt. E nós só colocamos molas, nós não, principalmente que em 2000, não era tão comum nós termos os plugs para colocar na hipogástrica, então eram aquelas molas fibradas mesmo, e de liberação não controlada. Então, nós colocávamos 3 molinhas lá e fazíamos. A técnica de bell bottom é uma técnica mais simples, que você libera a própria endoprótese, o corpo principal, seja ele aqui é um trimodular, que hoje é mais comum, mas na época a única trimodular que tinha era o da Cook, era a Zenith, as outras todas próteses eram bimodulares, aí depois chegou a OFX, mas chegou bem mais para frente, que era corpo único. Então você vem e libera a endoprótese, depois você vem com o ramo ilíaco mais dilatado e coloca o mais próximo possível da artéria hipogástrica de um lado, cateteriza o lado contralateral e faz o mesmo procedimento aqui, né, do bell bottom, ou seja, terminando o mais próximo possível da artéria ilíaca interna. E a técnica de sanduíche, como que nós utilizamos, de que maneira? Nós liberamos o corpo principal da endoprótese, como vocês estão vendo, parava o mais próximo possível da artéria hipogástrica, para eu perder menos prótese com isto. Pelo braço aqui, eu entro com um catéter e cateterizo seletivamente a artéria hipogástrica. Esse cateterismo é feito com fio guia terumo. Depois eu entro com o catéter na hipogástrica, tiro o fio guia terumo e entro com o fio guia super stiff. Eu prefiro o Amplatz, com uma ponta de 1 centímetro flop, no máximo de 2 centímetros flop, para eu não perder o torque. Senão, se for um flop muito longo, quando eu tentar entrar com a prótese revestida, isto pode simplesmente pular, sair do local. O próximo passo, eu venho pelo braço, novamente, estou com o introdutor longo, entro com o estente revestido. A minha preferência sempre é o estente autoexpansível, para ter colocado. Hoje nós temos alguns estentes autoexpansíveis no mercado, como o Viaban, nós temos o Fluence, agora chegou o Covera, nós temos também o estente produzido brasileiro, já produzido, que é o Solaris, da Cytec, que é um grande orgulho, e nós estamos aguardando ansiosamente pelo estente autoexpansível da Braille, que eu acho que essa pandemia atrasou um pouquinho, mas nós estamos aguardando que esse estente fique pronto o mais rápido possível, tem vários comprimentos. Eu posiciono, então, o estente, como vocês estão vendo aqui, o estente revestido dentro da hipogástrica. O que é fundamental aqui é que haja um overlap de 5 centímetros entre o Viaban, que está aqui, e aqui tem uma endoprótese, é o ramo ilíaco daqui, e aqui nós temos que ter 5 centímetros entre a endoprótese, o Viaban e a perna ilíaca longa, ipsilateral.
Por que esses 5 centímetros? Isto que vai evitar o vazamento tipo 1A e os gutters. Então, o próximo passo, eu libero o ramo ilíaco, tá aqui, vocês estão vendo, está liberado. O Viaban, o estente revestido, continua fechado aqui. E aqui eu uso o balão. Aqui o balão ele vai acomodar esta endoprótese aqui e vai evitar que entre o Viaban fique espaços, não fique mais aquelas calhas, que chamam, que os gutters, onde tem o vazamento. Isso é um ponto fundamental da técnica, ou seja, 5 centímetros de overlapping e usar o balão de látex para acomodar essa prótese ramo ilíaco que vai ficar na externa, sem abrir o Viaban, né? Só um minutinho aqui. O próximo passo é abro agora o Viaban. Então, você observa que tem esses 5 centímetros aqui de overlap do estente e o Viaban fica posicionado na artéria ilíaca interna. Se eu como é bilateral, eu poderia fazer isto bilateralmente, né? Sem problema nenhum. Outras opções que eu fiz, como eu disse, eu fiz nesse estudo sanduíche mais um bell bottom, oclusão de hipogástrica mais bell bottom, sanduíche bilateral, sanduíche mais oclusão de um lado e oclusão bilateral das hipogástricas, como vocês estão vendo aqui, e a outra que é o bell bottom bilateral. Então, foram todas essas 6 opções técnicas que eu utilizei para tratar esses 122 pacientes, no total de 244 aneurismas de ilíacos. Dividi em 3 grupos. O grupo do sanduíche, que é o grupo 1, que foram tratados 52 aneurismas, não é pacientes, 52 aneurismas de ilíaca. O grupo da embolização, que foi o grupo 2, que foram tratados 141 aneurismas de ilíacas. E o grupo 3, que foram tratados 51 aneurismas de ilíacas. Então, ficou mais ou menos igual entre sanduíche com 52 e bell bottom com 51. Mas houve muita oclusão de hipogástrica nos aneurismas. Por quê? Porque, lembra, foram 47 oclusões bilaterais de hipogástrica, que foi bem no comecinho do estudo. Não. O que nós vamos ter dos resultados, pessoal? Primeiro ponto importante a ser mencionado é que não houve, nesses 3 grupos, sobre as demográficas, as comorbidades, não houve nenhuma diferença estatística. No entanto, observem-se que doença cardíaca e doença oclusiva coronária, coronary artery disease, eles foram muito mais frequentes, eram pacientes mais graves no grupo aqui, no grupo do bell bottom, e menos graves nos pacientes da oclusão ou do sanduíche. Porém, mesmo assim, pela prova do teste de Kruskal-Wallis, não houve diferença estatística, né? Quando nós vamos ver o diâmetro, também chama muito atenção, obviamente, que os diâmetros dos aneurismas que foram tratados pelo bell bottom, eles apresentavam um diâmetro estatisticamente menor do que os diâmetros dos aneurismas tratados tanto pela oclusão da hipogástrica quanto pela técnica de sanduíche. Obviamente, porque havia a limitação do tamanho do bell bottom, que por quase que 8 anos, o maior diâmetro que tinha eram 24 milímetros. Ou seja, dava para tratar uma artéria de 20 a 22, no máximo, de diâmetro, né? Em relação ao segmento, observem que o segmento foi mais curto, a média do sanduíche foram de 39 meses, não é pequeno, mas da oclusão de hipogástrica foram 63 meses e a de bell bottom 61 meses. E foi, estatisticamente, a técnica de sanduíche foi menos seguida pós-operatório. Por quê? Porque eu comecei a usar o sanduíche a partir de 2008. E esse estudo começou em 2000, tanto com bell bottom quanto com a oclusão de hipogástrica,
né? Agora, o que é que nós vamos observar quando nós vamos focar sobre a oclusão de hipogástrica? Nós encontramos uma mortalidade operatória precoce estatisticamente maior no grupo da oclusão bilateral de hipogástrica. Encontramos estatisticamente uma claudicação tardia de nádegas, estatisticamente maior no grupo da oclusão, e também o vazamento tipo 2 tardio, não precoce, tardio, mais comum no grupo da oclusão de artéria hipogástrica. Isto utilizando análise multivariada de regressão de Cox, ou seja, é um estudo com um embasamento científico, uma vez que deu para fazer um estudo, uma análise multivariada, e não apenas univariada, porque o número era muito grande e o segmento também. Observem desses resultados que eu quero passar, quando falo da mortalidade precoce. Isso foi um paciente nosso que tinha aneurismas gigantes de ilíaca comum, como vocês estão observando. Também vão ver aqui o aneurisma, olha aqui, ó, hipogástrica. Aqui está ilíaca externa e hipogástrica já. Aqui já é hipogástrica, ilíaca externa. Olha o tamanho do aneurisma de hipogástrica nesse paciente. E nós optamos, nessa época, de fazer a oclusão bilateral de hipogástrica nesse paciente. Então, como é que nós fazemos? Ocluímos aqui, então, a mola, colocava na artéria hipogástrica, né? De um lado, imediatamente fazíamos a reto-sigmoidoscopia para ver se havia algum quadro de isquemia do reto sigmoide. Passava-se, como eu disse, 7 a 10 dias. Observe que já estava ocluído esse lado. Nós ocluímos agora o outro lado, fazíamos novamente uma reto-sigmoidoscopia, estava tudo ok. E aí esse paciente, me lembro muito bem, isso foi no sábado para o domingo, esse paciente começou a ter febre e dor abdominal. Febre e dor abdominal. E me ligaram, eu disse, ó, com certeza este paciente deve estar com isquemia agora, deve ser isquemia. Fizemos uma reto-sigmoidoscopia, não sei por que não está aqui, era para estar agora, essa imagem estava absolutamente normal, não tinha isquemia intestinal. E fizemos a tomografia. Observem-se aqui na tomografia, já aqui com a mola, né? Olha a imagem heterogênea nesse lado esquerdo aqui, já com gás aqui, ó. Observe. Esse paciente evoluiu para a rotura logo após o exame e foi a óbito. Então, ou seja, pessoal, quando você tem aneurisma de hipogástrica, o que eu aprendi nisso? Aneurisma gigante de hipogástrica. Se você emboliza distalmente, você vai manter uma pressão gigantesca sobre um aneurisma enorme. Óbvio que ele vai romper. Então, quando eu digo, não, mesmo que seja unilateral, aneurisma gigante de hipogástrica, não oclua a hipogástrica, a não ser que você faça a correção imediata. Já saia com a prótese na ilíaca externa. Mas fazer isso que foi recomendado pela técnica do Frank, até comentei com o Frank sobre isso, não faça porque vai romper. Vai romper. Então, nós paramos de fazer isto com aneurisma gigantesco de hipogástrica. Tem que fazer no tempo só, o paciente, se não tiver outra opção. Outro dado que nós encontramos na oclusão bilateral de hipogástrica é o vazamento tipo 2 tardio, que também não vejo descrito ainda na literatura, mas é tardio. Observem aqui. Por quê? Porque, pessoal, as colaterais se criam absurdamente nesse paciente. O que eu não encontrei estatisticamente, nós procuramos, não houve aumento do saco aneurismático com esse vazamento tipo 2. Então, não houve uma influência no tratamento. Apareceu apenas o vazamento tipo 2, também não houve aumento de diâmetro estatístico, não encontramos isso, talvez no futuro. Mas o segmento é muito grande, então eu acho que foi um achado, mas sem maiores repercussões terapêuticas para esse paciente. Mas ele apresenta um vazamento tipo 2 tardio, estatisticamente maior, como mostrou no trabalho. Agora vamos focar a bell bottom, né? O que é que nós encontramos na análise multivariada de regressão de Cox? Nós encontramos uma taxa de mortalidade relacionada maior no grupo de bell bottom. Então, uma taxa de mortalidade operatória a curto prazo
na oclusão de hipogástrica bilateral e uma taxa de mortalidade operatória relacionada tardia maior no grupo de Bell Bottom. A gente vai ver por que isto ocorre. Também encontramos na evolução rotura do aneurisma, estatisticamente significativo. Migração do ramo ilíaco e vazamento tipo 1B, também estatisticamente maior neste grupo. Então, o Bell Bottom tem 4 principais complicações que podem ocorrer no seu segmento, quando analisado pela técnica de regressão de Cox. Então, olha só, isso é um caso nosso também. Nós colocamos aqui uma endoprótese com 24 milímetros dos dois lados. Aqui era um Bell Bottom de 24. Observe que dilatou aqui e houve uma preocupação de remodelamento da aorta. Então, houve um vazamento tipo 3, ela desconectou, daqui saiu para cá, e o vazamento tipo 1B deste paciente. Também, este paciente, na verdade, evoluiu para rotura, e aqui praticamente ele estava roto esse aneurisma e foi a óbito também. Então, foi um outro óbito que nós tivemos no segmento tardio da técnica de Bell Bottom. Este outro paciente chegou roto também no hospital. Observem que ele era um aneurisma, um Bell Bottom de 24 também, uma Talent. A prótese aqui já tinha uma início da dilatação, chegou roto, nós fomos chamar, eu nem ocluí, porque colocamos direto uma extensão ilíaca, era muito tortuosa, nessa época eu coloquei um ramo ilíaco da Alfix, essa prótese era uma Talent que a gente colocou, e aqui nós colocamos uma Alfix na ilíaca externa, o paciente evoluiu bem, e eu conversei com o paciente, na realidade, como ele estava, quando ele chegou, ele estava chocado. Nós fizemos um básico de salvar a vida dele, mas eu expliquei que eu já estava evoluindo o aneurisma do outro lado desse paciente. Este foi um paciente também no nosso estudo que eu perdi o segmento, ele era do interior, nós não encontramos mais, eu acredito que ele teria morrido, mas foi uma perda de segmento, mas nós não tratamos este lado aqui, que também foi um Bell Bottom de 20 que foi colocado. Lobato, 2 minutos, tá bom? Tá bom. Aqui agora, olhem só, essa é uma prótese mais recente, que nós colocamos bem próximo da hipogástrica, vão observando. Olhem o segmento após 6 meses, já há uma migração da endoprótese. Olhem só. Após 1 ano, praticamente migrou 3 centímetros. E olha como é a remodelação da aorta. Isso é a mesma posição. Olha a angulação que faz. E aí ela puxa a prótese para cima. Então, esse era um Bell Bottom de 25 da Medtronic também. E nós tratamos este paciente com a técnica de sanduíche, ou seja, uma migração sem ter vazamento desse paciente. Eu estou aqui só terminando aqui. Fizemos rapidamente um estudo comparando a oclusão bilateral com a unilateral. Observem que também pela regressão de Cox houve vazamento precoce tipo 1A maior quando se faz oclusão bilateral, uma mortalidade tardia maior quando se faz oclusão bilateral, um vazamento tipo 2 precoce maior quando você faz a oclusão bilateral, o vazamento tipo 2 tardio maior quando é bilateral, claudicação aqui precoce maior quando se faz bilateral e claudicação tardia permanente maior quando se faz bilateral. Então, sem dúvida que bilateral, diferentemente do que o Frank Witt comenta, são iguais, não é verdade, pelo menos no nosso estudo não se mostrou. A bilateral é muito mais danosa ao paciente do que a unilateral. E também nós fizemos estudo rapidamente, que é um parto muito importante, de usar Bell Bottom maior que 20 milímetros ou igual ou menor que 20 milímetros, pessoal. Isso é muito importante. Houve uma taxa de mortalidade tardia estatisticamente maior no grupo de Bell Bottom maior que 20, um vazamento tipo 1B, uma rotura tardia e migração de prótese, todas 3 estatisticamente maiores no grupo em que se usou Bell Bottom acima de 20. Por isso que hoje nós botamos Bell Bottom acima de 20 apenas paciente com curto período de vida, grave,
Não vale a pena botar em paciente que tem uma qualidade de vida boa, né? Só para colocar clapa-maia, para a gente estar terminando, observe aqui para ver a queda, ou seja, olha o vazamento tipo 2 no oclusão de hipogástrica, olha como ela, após mais ou menos 120 meses, ela começa a cair. Olha aqui também o vazamento tipo 1B, quando você utiliza bell bottom, você já a partir de 75 meses já começa a ter uma queda importante do vazamento. A migração da endoprótese, ela vai em torno também de 75 meses e pós-operatório, ela começa a migrar. A rotura, tudo isso no bell bottom, tá, pessoal? Tudo isso no bell bottom. A rotura tardia, também a partir de 75 meses, começa a ser estatisticamente significativa. Em conclusão, pessoal, o que é que nós tiramos sobre esse? Seria uma recomendação. Então, bell bottom só pode ser utilizado de uma maneira segura quando o aneurisma ortoilíaco for menor que 20 milímetros. Não coloque endoprótese com bell bottom maior que 20, a não ser que o paciente seja extremamente grave, você quer tirar ele da sala o mais rápido, porque o tempo cirúrgico não deu tempo para mostrar, mas é muito mais rápido com bell bottom. Então, bell bottom não coloque de 20 para cima, a não ser que o paciente seja muito grave. Oclusão bilateral de hipogástrica, não faça. As complicações são maiores. Nós estamos publicando isso agora. Eu falei para o Frank, isso não bate com o que o Frank comenta. É muito pior a oclusão bilateral de hipogástrica. Oclusão bilateral pode ser feita assim, em que situações? Quando você tem uma oclusão grave ou estenose, uma estenose grave do ósseo da hipogástrica, ou quando o paciente tem um runoff, um deságue muito ruim. Por quê? A gente vai ver que se eu fazer tanto com a ramificada quanto com o sanduíche, a chance de ocluir é muito grande. Quando você tem o tronco da hipogástrica menor que 4. Por quê? Porque se eu faço um sanduíche numa artéria de 3 milímetros, ela vai ocluir, pessoal. Se eu faço uma ramificada de hipogástrica numa hipogástrica de 3 milímetros, ela vai ocluir. Então, aí eu prefiro obolizar a hipogástrica, de um lado. E, obviamente, para fazer isso, obrigatoriamente, o paciente tem que ter o tronco cilíaco, a esotérica superior, a parte ascendente da artéria femoral profunda, todas patentes. Se não estão, você tem que abrir. Se não fizer isso, não faça. E sanduíche, quando você pode ser usado? Aneurisma maior ou igual a 20 milímetros. Hipogástrica tem que ter maior que 4 milímetros, senão não faça, que vai ocluir. E a hipogástrica tem que ter um bom runoff. Não adianta fazer sanduíche ou ramificado quando você tem um runoff muito ruim. Vai ocluir. Muito obrigado. É isso que eu tinha para falar. Obrigado, Lobato. Aqui, deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Interromper. Isso, interromper. Pronto, Furuya. Você pode... Furuya, vou habilitar seu áudio. Agora. Perfeito. Ótimo. Bom, dando continuidade, obrigado novamente pelo convite. Maravilhosas apresentações do professor Honório, professor Lobato. E eu vou tentar falar de um outro tema que eu acho que vai ficar bastante interessante. O Honório já falou do arco aórtico, o Lobato foi lá para baixo falando da bifurcação da ilíaca com as hipogástricas. Eu vou parar no meio falando das considerações anatômicas relacionadas à anatomia justa-renal, né? Então, obrigado novamente pelo convite. Na realidade, esses novos dispositivos, que são as endoâncoras, né, eles vieram para a gente poder utilizar em alguma situação bastante específica, que é o colo hostil, né? Então, na realidade, o que eu vou focar basicamente nessa minha apresentação é nessa porção da aorta logo abaixo das artérias renais, né? E definindo, obviamente, o colo hostil, né? Então, existem vários trabalhos aí que já definem bem, né, as características do colo hostil. Isso vem de encontro, obviamente, com as características dos materiais, dos devices que a gente pode utilizar, né? Que as endopróteses de aorta
tem, né, as instruções de uso. Então, basicamente, a gente tem a utilização, né, dessas endopróteses e relacionada à anatomia, né, dessa região abaixo das artérias renais. Então, grosseiramente falando, um colo favorável, né, um colo amigável, tem mais do que 15 milímetros de extensão, tem uma angulação no eixo, né, da aorta tóraco-abdominal e a aorta infrarrenal menor que 60 graus. O diâmetro, né, a gente sabe que também é um outro fator importante, que um divisor de águas basicamente está em torno de 28 milímetros de diâmetro da artéria infrarrenal. E os aspectos locais, de presença de trombo, calcificação, a forma, né, dessa porção infrarrenal, se ela é cônica invertida. Então, tudo isso vai ter um reflexo muito importante no segmento curto, médio e longo prazo, né, quando a gente vai tratar basicamente esses colos hostis, né. Se a gente for pegar na literatura, a incidência, né, dos pacientes que têm colos hostis, ela é muito alta, né? Se a gente for olhar na população em geral, ela pode chegar praticamente aí 40% de colos hostis de alguma dessas características, né? Ou ele é cônico, ou ele tem trombo, ou ele é calcificado, ou ele é curto, ou ele é muito angulado, né? Então, isso significa que muitos dos pacientes com aneurisma da aorta infrarrenal não são elegíveis para fazer um tratamento standard, né? E é óbvio que a característica desse colo vai influenciar totalmente nos nossos resultados. Muitas vezes a gente tem, né, um bom resultado intraoperatório, eu não tenho vazamento, eu saio de sala até contente, né? Mas isso não significa que esses pacientes estão bem tratados a médio e longo prazo, né? Esse é um dos exemplos aqui de um estudo mostrando aí que mais de 500 casos eletivos seguidos aí para médio e longo prazo, 4 anos, né? E que tinham uma incidência de colos hostis, e ele mostrou que os índices de reintervenção, de endolique, de vazamento, de necessidade de segunda e terceira reintervenção são muito maiores quando você tem, né, a característica do colo hostil nessa porção infrarrenal. Então, aqui, o objetivo não é falar de todas as opções de tratamento, né, endovascular, mas é só tentar explicar um pouquinho, né, a ideia do conceito da endossutura, né, com as endoâncoras. Então, uma das opções de tratamento é tratar como infrarrenal. Isso foi muito feito, nós fizemos isso muito, né, inclusive em algumas situações anatômicas podemos até fazer isso hoje ainda, né, com essas considerações como o Lobato falou. Às vezes, paciente muito grave, baixa expectativa de vida, você pode optar por fazer um tratamento numa situação emergencial como um infrarrenal mesmo, num colo hostil, né? Mas se você tem um paciente um pouco melhor, com boa perspectiva aí de mais de 2, 3, 4 anos de sobrevida, né, eu acho que a gente pode oferecer algo a mais, né? Lembrando que a correta, né, programação cirúrgica é fundamental, então, anatomia, avaliação exata dos diâmetros, do comprimento, fazer todo esse planejamento, como o Lobato falou, né, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma telescopagem de 5 centímetros, senão eu vou ter uma goteira e um vazamento. Como o Honório mostrou, eu tenho que ter uma aorta ascendente com diâmetro adequado, senão não vai funcionar também colocar uma endoprótese, 2 estentes em paralelo. Então, a programação cirúrgica, um exame de pré-operatório, um bom software para você fazer essas medições, tudo isso é fundamental para a gente ter sucesso, né? Porque é o que eu falei, sair de sala sem vazamento não significa que é um tratamento definitivo. A gente tem que cuidar desse paciente, né, ao longo dos próximos anos. E cada vez nossos pacientes estão vivendo mais, né? A gente falava que 60 anos era velho, agora 70 anos era velho, agora 80 anos era velho. E a gente estava conversando antes de entrar, a nossa professora Angelita, com quase 90 anos, estava pós-Covid operando muito bem, né? Então, a gente tem que tomar realmente esses cuidados em relação ao segmento e à proposta cirúrgica que nós vamos dar para os nossos pacientes. Esse é um trabalho clássico, né, do Schengler. Acho que alguém tirou minha tela. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? O Lobato clicou aí no compartilhamento de tela, por isso. Ah, tá. Compartilha de novo. Aqui?
Ok. Esse é um trabalho clássico, né, do Schanzer, mostrando aí que mais de 10 mil aneurismas tratados, né, numa década aí, 42% estava fora da instrução de uso. E isso demonstra, obviamente, né, todos os altos índices de reintervenção que a gente tem. Então, basicamente, tratar um aneurisma com colo hostil da maneira estándar e infrarrenal, só em casos muito graves, anatomicamente ruins para outras tecnologias, né, FIVAR, SHIVAR, etc. e tal, em casos muito selecionados. O objetivo, então, da aula é trazer uma opção para justamente esses colos hostis, que o gold standard, vamos dizer assim, até hoje, a gente tinha disponível nesses colos hostis ou colos curtos ou sem colo, partir para um tratamento avançado como uma fenestrada, uma técnica de estente paralelo ou algo maior, né? E aí a gente teve uma nova possibilidade que chegou aí o ano passado aqui no Brasil, embora a endoâncora não seja novo, né? A gente já tem aí mais de 10 anos de utilização, mas ela foi recomprada pela Medtronic e aí a gente está com um estudo em andamento mostrando, né, a eficácia realmente das endoâncoras na endossutura. Então, o que eu falei até agora, esses estudos clássicos como DREAM, como IVAR1, IVAR2, o ACE, mostram uma dissociação entre a curva da cirurgia aberta para o aneurisma de aorta abdominal e a endovascular, com uma tendência, vamos dizer assim, melhor de estabilidade para aberta. Só que a gente tem que ver que esses pacientes foram tratados há mais de 10 anos atrás, né? Com endopróteses mais antigas, materiais piores do que a gente tem hoje e praticamente 40% a 50% fora da instrução de uso, né? Então, todos os colos são iguais? Claro que não, né? Nós vamos ter esses colos cilíndricos, bons, amigáveis, em 30%, 40%, 50% dos casos. A grande maioria desses aneurismas não tem esses colos tão bons, né? Esse é uma meta-análise que foi feita, né, pelo Antônio. Essa é um dado muito interessante, que quando você tem um fator, né, associado de colo hostil, você já tem um aumento importante aí de mais de 4 vezes de reintervenção e de endolique e mais de 9 vezes as taxas relacionadas à mortalidade. E se você associa mais do que um fator, então, se você tem on-label, dentro da instrução de uso, você tem baixo índice de reintervenção, baixa mortalidade, 0,5%, 1%. Se você tem mais do que um fator anatômico, né, você já passa para 6, 7% de endolique, de chance, né, de endolique, e mais de 10% de mortalidade. E se você tem mais do que 2 fatores associados, esse número passa de 15% de vazamentos aí precoces e mais do que 15% de risco de mortalidade, né? Então, isso já justifica a gente não optar por um tratamento infrarrenal padrão, né, para esse tipo de paciente, se ele tem uma boa sobrevida e tem uma possibilidade de fazer, né, algo a mais. Esse é um quadro interessante da endossutura, que está mostrando esse quadro aqui à direita, que vocês estão vendo, de tanto da Talent, Endurant, Zenith, Excluder, né, e faz uma comparação com essa linha verde, que é uma sutura manual, né? Então, ele coloca isso num aparelho para fazer uma tração e as barrinhas brancas são as endopróteses, sem a endoâncora. As barrinhas todas estão abaixo da tração que o aparelho tem que fazer para movimentar e migrar, né, essas endopróteses. Então, a sutura manual, ela é mais superior, vamos dizer assim, é mais fixa do que as endopróteses sozinhas. E as barras em laranja forte, em pink aqui, estão acima, todas as endopróteses estão acima da sutura manual, né? Quando esses dispositivos se associam, né, às endoâncoras. Então, basicamente, um kit vem com um aplicador, um catéter deflectível que vai fazer uma curvatura para você posicionar onde você quer implantar, e vem um cassete com 10 endoâncoras para você fazer a utilização, né? Foi testado em diversas próteses, e o que a gente tem de contraindicação, e eu acho que isso é importante, né, a contraindicação do uso da endoâncora, ela está relacionada às endopróteses com polímero, né? Então isso é uma contraindicação absoluta,
e a Endologix, a PowerLink, né, a FX, por causa da trança, da maneira que o tecido, né, do PTFE, ele acabou se rasgando. Então, basicamente, são essas duas contraindicações, né? Como eu já falei para vocês, não é nada de novo. O primeiro implante, né, do stapler da endoâncora foi em 2005, né? Já tem mais de 10 mil pacientes tratados, mais de 50 mil implantes, né? E ela pode ser utilizada tanto nas porções da aorta torácica quanto nas porções da aorta abdominal, né? Tem uma diferença de comprimento do dispositivo, né, do catéter deflectivo, mas ela pode ser utilizada tanto na fixação das endopróteses torácicas quanto na fixação das endopróteses abdominais. E como critério limitante e não proibitivo, né, a presença de lâminas de trombo maiores do que 2 milímetros, ela pode não ser eficaz, né, porque se você imagina aqui, a endoâncora, eu vou só voltar aqui mostrando para vocês, a endoâncora tem 3,5 milímetros de profundidade de perfuração, que é suficiente para você acoplar uma endoprótese numa parede da aorta, não atravessar e perfurar, né, a parede da aorta, mas se você tiver mais do que 2 milímetros de trombo, ela vai se fixar num trombo e não vai servir para fixar, né? O cálcio excessivo pode ser um fator limitante também, né? Então, muitas vezes você não consegue implantar, da mesma forma que a gente não consegue passar um ponto manual numa aorta muito calcificada, você tem que mudar de lugar, é a mesma coisa, né? E uma das coisas que ela não consegue resolver é como a sua endoprótese está subdimensionada e ela não está encostando na parede da aorta, aí também não adianta, ela não vai fazer a sua endoprótese crescer, né? O que a gente tem de literatura para dar suporte, né, na utilização? Então, acho que isso é bastante importante. A ideia é muito interessante, ela é sedutora, né? Falar, eu vou colocar a endoprótese onde eu quero, mesmo que esse colo não seja o melhor possível, e aí eu vou fixar essa endoprótese de uma maneira que ela não saia daí, né? A ideia é muito lógica, ideal, excelente, sedutora, mas ela tem que funcionar, né, para a gente poder utilizar. Então, o registro Anchor, né, que agora a gente já tem resultados, inclusive, até de 4 anos, e esse final de ano aqui, perto do VIT, a gente já vai ter de 5 anos, mostra resultados bastante satisfatórios, bastante interessantes, né? O estudo ele é grande, eu não vou ter tempo de falar tudo para vocês, mas ele tem 2 braços. Um braço que a gente chama de braço primário e um braço de revisão. Revisão, para eles, significa pacientes que já têm endoprótese implantada e têm endolique, têm vazamento. Então, nós vamos tratar um vazamento com a utilização da endoâncora. E o braço primário é o uso profilático, então você vai implantar uma endoprótese, e aí você pode, no momento do implante da endoprótese, tem um vazamento 1A, né? E aí você já usa a endoâncora para tratar no intraoperatório, no mesmo ato cirúrgico, né? Então, aí ele divide esse braço primário em profilático, ou seja, implantei num colo hostil, não vazou, e eu vou colocar as endoâncoras profilaticamente, ou o outro subgrupo primário, implantei endoprótese, tive um vazamento, e aí vou tratar já esse vazamento, né? Então, basicamente, são esses 3 grupos. Tanto faz, você pode olhar o grupo profilático, pode olhar o grupo terapêutico, você tem mais de 80% dos pacientes com anatomia de colo hostil, né? Então, nós estamos falando de um subgrupo muito ruim anatomicamente para fazer o tratamento estándar, né? E aí, se a gente olha no uso profilático, você tem para 3 e 4 anos é semelhante, 92%, 93% desses pacientes estão livres de endolique. Então, veja bem, nós estamos falando de um subgrupo de mais de 85% de pacientes com colo hostil e com resultado excelente de livre de endoliques, né, acima de 80%. Se a gente olhar no uso terapêutico primário, como eu falei para vocês, então você coloca o paciente em sala, implanta uma endoprótese e usa, né, a endoâncora, o resultado livre de endolique, 98%. Se você vai analisar os piores casos, então, casos com colo hostil
e endolique já foram tratados, já tem endolique, agora eu vou colocar eles em sala para resolver esse tipo de coisa. E aí tem cuff proximal, tem só implante das endoâncoras, tem associação, tem chaminé, é um misto de coisas, né? Mas você tem mais de 80% também livres de endolique. Então, esse já começa a nos dar uma base científica para utilizar, como, por exemplo, nesses casos que eu vou mostrar aqui para vocês que nós fizemos. Um paciente de 78 anos com uso profilático. Então, descobriu num ultrassom de rotina que tinha um aneurisma, um hipertenso, né, sem dor, e aí ele tinha essa característica de um colo proximal, né, um aneurisma de praticamente 6 centímetros de diâmetro, associado a aneurismas da ilíaca comum também, né? Infelizmente, esse paciente ele estava no sistema público de saúde, né? E foram um dos primeiros casos iniciais que nós conseguimos aí uma caridade de fazer o uso, né, das endoâncoras num caso do SUS, né? Que a gente sabe que até para tentar tratar um paciente a gente tem que pedir ajuda, né? Então, nesses casos, por exemplo, estentes em paralelo para utilizar um Viabano no paciente do SUS, também é só pedindo esmola, né? Porque senão a gente não consegue ter acesso a esse tipo de coisa. Então, esse paciente a gente tentou otimizar da melhor maneira possível com uma tortuosidade acima de 60 graus no colo proximal e, se você consegue enxergar aqui, próximo da bifurcação das ilíacas, ele tinha um aneurisma grande das ilíacas comuns, mas ele chegava perto das ilíacas das hipogástricas, ele voltava a ter quase 1 centímetro de extensão de um diâmetro razoavelmente abaixo de 20 milímetros, né? Então, o que nós fizemos? Implantamos uma endoprótese Endurant padrão, né? Fixamos ela com a endoâncora, e como o kit vem 10 unidades, o que nós fizemos? Colocamos 4 endoâncoras no colo proximal, e aqui, lembrando que é off-label a utilização nas ilíacas, mas nós fizemos os quatro endoâncoras proximal, justa renal, e fizemos 3 endoâncoras em cada uma das ilíacas, nessa porção de 1 centímetro, que a ilíaca ficava um pouquinho melhor, né? Para garantir, porque, como o Lobato já mostrou, esses tratamentos com bell bottom, né? A gente usou 2 bell bottom, né? Nessas ilíacas já dilatadas acima de 20 milímetros, eles não funcionam a longo prazo, né? Concordo plenamente. Então, o que a gente pôde fazer nessa situação foi utilizar, né, as 4 endoâncoras proximais e aqui mostrando nas ilíacas as 3 endoâncoras, 3 na ilíaca comum direita, nessa porção que a ilíaca ficava um pouco melhor, e 3 na ilíaca esquerda nessa porção. Mas lembrando que nas ilíacas a utilização das endoâncoras é off-label, né? Um outro caso interessante aqui também, paciente de revisão, 80 anos, então revisão significa foi tratado com IVAR e apresentou um endolique, né? Um A proximal. E 80 anos de idade, muitas vezes com anatomia não tão favorável, clínica não tão favorável, para a gente fazer o procedimento como um FIVAR ou um BIVAR, né? Então, esse paciente tinha uma prótese que ela estava um pouco mais baixa das renais. Se você olhar aqui a renal direita e a renal esquerda, esse primeiro stent é o free flow, né? Ele não é recoberto. Então, a parte do tecido, ela estava começando praticamente quase 2 centímetros abaixo da renal direita e da renal esquerda. Então, a opção aqui foi subir esse colo com um cuff proximal associado à técnica de stents paralela, aí que o Lobato já mostrou, né? Para as 2 renais. Então, Shivar, né? 2 advantas, 1 para cada renal. Fizemos o posicionamento e aí ainda tinha um pouco de vazamento e a gente optou por fazer o implante, né, das endoâncoras, respeitando, obviamente, né, os stents das renais, né, os advantas, e a gente fez essa programação e aí conseguiu consertar esse vazamento de uma maneira mais simples do que fazer uma ramificada ou uma fenestrada, né? Esse é um outro caso bastante interessante também, paciente idosa, clinicamente grave, uma tabagista importante, né? E que também tinha sido tratada
com a técnica endovascular infrarrenal, mas num colo extremamente hostil, né? Essa angulação infrarrenal, isso daqui dificultou bastante, né, o tratamento inicial. Então, basicamente, ele não era um colo curto, porque ele tinha quase 3 centímetros, mas ele era um colo que fazia quase aí 160 graus de curvatura, né? Isso impediu, né, no intraoperatório inicial, essa foi a primeira tratamento que esse paciente teve, né, impediu que a endoprótese conseguisse se posicionar na parede da aorta, né? Ela não conseguiu abrir, ela ficou esmagada no meio dessa curvatura. E não foi um problema, eu acho, não foi um problema de dimensionamento, porque quando você balonava, você vê que tem esse cálcio aqui, que é o cálcio da renal direita e da renal esquerda, um de cada lado, né? Então a prótese até ficou bem posicionada, balonando ela conseguia encostar na parede da aorta, mas quando você desinsuflava o balão de acomodação, ela não tinha força radial, né? Por causa dessa grande curvatura aí. Então, quando me mostraram essa situação, eu pensei, falei, não consigo pegar uma endoâncora e forçar esse segundo anel aí, que é o revestido, né, que começa o tecido, a chegar na parede da aorta, mas ela chega, porque quando você balona, ele consegue chegar. Então, a ideia foi utilizar um stent de alta força radial, que é um Palmas, né, e aí sim fazer com que a endoprótese encostasse realmente na parede da aorta e aí colocar a fixação com as endoâncoras, como vocês estão vendo aqui, né? E fazendo toda essa volta. O que a gente costuma preconizar é que nas aortas maiores do que 28 milímetros de diâmetro, a gente tem que utilizar, abaixo de 28, 4. Acima de 28, no mínimo 6, né? Mas a gente pode fazer 2 fileiras, 2 linhas, como eu estou fazendo aqui, para garantir, né, a fixação. E se tem um lado, né, que já se mostrava onde era o vazamento, você pode agregar um pouco mais, né, das endoâncores, como eu estou fazendo aqui, né, para fazer a solução aqui desse problema. Então, como considerações aí, impressões iniciais, eu gostei muito, né, de ter essa ferramenta. Acho que em alguns casos que você nem tem um colo tão hostil assim, mas muitas vezes acaba aparecendo um endolique 1A, e sair de sala com endolique 1A é muito ruim, né, é péssimo. Então, ter à disposição no serviço as endoâncoras, eu acho que é fundamental, porque muitas vezes você não está nem num colo propriamente hostil, mas pode acontecer de ter um vazamento, e aí você já pode tratar isso inicialmente. Traz bastante segurança, com ótimo sucesso técnico, né? Bastante amigável, e eu acho que o tratamento do colo hostil, vou refazer a minha afirmação, o tratamento do colo hostil como infrarrenal tradicional, ele deve ser evitado, ele tem que estar restrito a pacientes muito graves, com baixa expectativa de vida, né? O conceito do ISAR, né, que é o Endosuture Aneurysm Repair, ele tem se mostrado bastante efetivo. Eu acho que no fim desse ano a gente tem a publicação aí dos 5 anos do Anchor Registry. Até 4 anos ele já mostrou 0% de migração de endoprótese, então 0%, é um número fenomenal, né? E uma das grandes discussões que a gente está tendo sobre a regressão do saco aneurismático, o grupo de utilização das endoâncoras tem mostrado mais regressão do saco aneurismático, né, e menos mortalidade. Então, talvez a gente consiga ter bons resultados aí para longo prazo de 5 anos, né, com a utilização das endoâncoras. E eu tenho alguns casos de aneurisma roto, né, a gente até comentou aí sobre casos de chaminé em roto e pode ter um pouco de goteira, será que pode ou não pode fazer? Eu tenho utilizado nos aneurismas rotos, né, de rotina, a fixação da endoprótese com endoâncora, né, para garantir que você não saia eventualmente com algum vazamento proximal que você não consegue identificar, né, na sua angiografia ou mesmo numa tomografia intraoperatória, né, um CONIV-CT ou uma DynaCT, muitas vezes você não consegue enxergar. Então, eu tenho utilizado também nesses rotos. Centros de referência, como o Honório falou, né, eu acho que isso é importantíssimo para tratar doença grave, a gente tem que estar em centros de referência, então isso é importante. A equipe multidisciplinar
de vascular, cirurgião cardíaco, hemodinamicistas. Acho que esse seria o ideal, todos trabalharem juntos, né? Seria o ideal. Só que, infelizmente, a gente não consegue ter isso, né, em todos os lugares. E escolher bem o paciente, né, para anatomia, escolher bem a opção para cada anatomia. Muito obrigado, é isso que eu queria falar para vocês. Muito bom, Furuya. Antes de começar a discussão, eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todos, você, Furuya Lobato, também, para fazer parte da Associação de Cardiointervenção. Você acabou, na sua última fala, descrevendo um pouco do que é a CI, né? Uma associação de pessoas multiespecialidade, multiprofissional, interessadas no tratamento das patologias cardiovasculares. Tá? Então, temos algumas perguntas. Vou começar com o professor Honório. Professor Honório, o senhor comentou um pouquinho sobre as limitações aí do tratamento endovascular do arco. O que o senhor acha que deve acontecer em termos de material para que as indicações do tratamento endovascular do arco aórtico se tornem mais usuais e atinjam um número maior de pessoas? É prótese dedicada? É prótese ramificada? Como é que o senhor está vendo a evolução disso aí na indústria? Ele está sem som. Já. Beleza. Então, eu acho que, como eu coloquei na apresentação, nós precisamos individualizar cada caso, né? E depois que nós fizemos esse caso do stent com a Braille dos 3 ramos, e nós ficamos muito empolgados com esses ramificados de arco, porque nos parece que é mais fácil você fazer o ramificado, os 3 ramos para o tórax, tendo em vista que você pode acessar a carótida retrogradamente, é muito mais fácil, entre aspas, de fazer do que, por exemplo, comparar com o aneurisma tóraco-abdominal, em que você não tem essa possibilidade de entrar retrógrado, né? Então, o arco, acho que parece ser uma zona propícia para você ter para essas próteses ramificadas se encontrarem um campo adequado para a utilização. O Diego fez o caso, assim, nós fizemos esse caso do endobental, mostrando que o segmento da aorta ascendente também é passível de tratamento endovascular. Então, eu acho que, como o Furuya colocou, já tinha colocado centros de excelência onde tem trabalhados multiprofissionais. Esses casos mais complexos, eu acho que tem que ser tratados nesses centros. As ramos de crosta, como eu coloquei, são mais, eu acho que são propícios para o tratamento endovascular, mais fáceis de serem. Eu acho que é por aí, a indústria vai aumentar muito a utilização. E o que eu estou vendo também com muito interesse é a dissecção tipo A, né? A dissecção tipo A, particularmente, independente de onde você está operando, a equipe, o hospital, a mortalidade do tipo A, ela é alta. É 15, 10, 20% de mortalidade. Então, lançou uma prótese aí, um tempo atrás lançou a prótese de aorta ascendente, e cada vez que eu opero os doentes com aorta ascendente, eu sempre penso, quando eu vou pela tomografia, a primeira coisa que me vem na mente é a possibilidade do tratamento endovascular da dissecção da aorta. Ótimo. Lobato, tem uma pergunta do bate-papo, acho que você até já viu, né? Perguntando como calcula o calibre dos ramos ilíacos em caso de próteses paralelas com relação ao corpo ipsilateral da endoprótese. Exatamente. Eu acho que essa pergunta é muito interessante porque isso gera uma discussão gigantesca. E a nossa fórmula é a mais simples possível. Eu já em várias apresentações já comentei que eu estive no congresso chama-se Viva, congresso em Las Vegas, e nessa foi uma mesa redonda sobre a técnica de estente paralelo de sanduíche, na qual estava o Dr. Jason Lee, que é o chefe da Stanford. Nós tínhamos o chefe da Universidade de Viena,
esqueci agora o nome dele, é um senhor, já publicou no New England várias vezes. Estava o chefe da Universidade de Princeton, também presente, e eu. E começou exatamente por essa pergunta: qual a fórmula que você usa para você escolher os diâmetros das próteses a serem usadas nas técnicas do estente paralelo? E eu acho que é Johannes, o nome dele, não estou conseguindo me lembrar. Ele comentou: olha, na Áustria nós temos 5 prêmios Nobel de física, e 2 deles trabalham na Universidade de Viena. E nós conversamos com eles e eles fizeram essa fórmula, e mostrou uma fórmula gigantesca, incompreensível. Então, essa é a fórmula que você usa, e aí nós baseamos nisso para escolher os estentes. Depois veio a pergunta para Princeton, onde ele comenta que uma pessoa, ele é muito interessante, ele começou assim: nós temos 10 prêmios Nobel de Física em Princeton, 10. Um deles é o Einstein. E nós temos acesso a 5 deles que estão vivos, e a fórmula que eles nos forneceram foi esta aqui. Mostrou uma outra forma totalmente diferente da fórmula de Viena, e nós usamos essa fórmula para utilizar. E aí veio também de Stanford e falou: nós temos 13 prêmios Nobel de Física em Stanford. E nós pedimos aos que nós temos acesso e nós usamos esta outra fórmula, também completamente diferente, não tinha nenhuma correlação física de dados entre uma e outra. Aí chegou para mim e disse: olha, no Brasil nós não temos nenhum prêmio Nobel em nada, não é em física, nunca tivemos um prêmio Nobel. E a fórmula que eu utilizo é a mais simples possível. Então, Vadir, o que eu uso? Eu uso 1 milímetro a mais que o diâmetro interno do vaso. Por exemplo, se eu tenho uma hipogástrica de 5 milímetros e uma ilíaca externa de 9 milímetros, por exemplo, eu vou usar um Viaban de 6 milímetros e para a ilíaca externa uma extensão ilíaca que termina em 10, é mais difícil de encontrar. A Cook tem, a Alfix tem, mas a maioria das próteses termina em 12. Então, eu utilizo um 12 de uma maneira geral. Então, ficam 6 e um 12. Bem, como eu mostrei a técnica do sanduíche, você observa que tem o ipsilateral. Por exemplo, agora, a C3, ela é 14,5 milímetros. Toda a prótese, independente do diâmetro de cima, que for 23 ou se for 35, a porção distal da prótese da GOR, ou ela vai ser 14,5 ou ela vai ser 12. Eu sempre uso a 14,5. Então, ela vai estar em 14,5. Quando eu uso a contralateral, mesmo que ela termine em 28, bell bottom, ou em 12, que é o menor diâmetro, em cima ela é 16. Sempre, independente do diâmetro de baixo. Então, vou dar o exemplo do caso da agora. Num caso deste, eu uso uma perna contralateral, que vai ter mais ou menos 10 centímetros de comprimento, embaixo vai ser 12, mas em cima é 16. 16 dentro de um 14,5. E o Viaban eu uso de 6, para uma artéria de 5. Então, dentro da perna ipsilateral da ilíaca, que tem 16, que tem 14,5 milímetros, eu vou colocar dentro um 16 e um 6, que vão dar 22. Então, entra 22 dentro de 14,5. E quando eu fiz isso pela primeira vez, o comentário mundial foi: isso vai entupir com certeza absoluta. Não existe a possibilidade de você colocar 22 dentro de um 14 e isto não vier a ocluir. E não ocluiu. Então, é muito simples. É 1 milímetro maior que o diâmetro interno do vaso. Se você fizer isso, não precisa fórmula, não precisa nada. Faça isso que funciona. Eu peço, se fosse possível, eu queria mostrar a aula do Honório. Eu sou muito apaixonado também por arco óptico. É uma área mais do cirurgião cardíaco, mas a gente faz bastante. E eu estou fazendo também alguns desenhos do passo a passo da técnica de sanduíche. Se me permitir, Honório, eu queria mostrar como é que a gente faz a técnica de sanduíche para o... Deixa eu ver se eu encontro aqui, Honório.
Estão vendo aí? Estão vendo o que eu estou colocando lá? Deixa eu ver aqui. Figuras. Eu tinha separado isso tão bonito para mostrar isso aqui. Não é esse aqui. Deixa eu ver se está em... Quer procurar enquanto eu faço uma pergunta para o Furuya? Por favor. Tá bom, então. Desculpa. Furuya, também tem uma pergunta aqui do chat. Né? No caso do stent palmar, só o uso do stent não seria suficiente para selar o vazamento, já que o free flow com barbs estava bem expandido e seria suficiente para impedir a migração? Acho que ele está falando daquele caso que você mostrou. Daquele né? caso. Perfeito. Charbel, obrigado pela pergunta. Eu acho assim, a ideia do uso profilático, quando você implanta uma endoprótese num colo hostil e já utiliza a endoâncora sem vazamento, é justamente pensando em longo prazo e não pensando na situação de intraoperatório de curto prazo, né? Então, essa é a ideia. Eu fiz um controle antes de colocar as endoâncoras e não vazou, né? Mas é um stent expansível por balão, né? E aí, no remodelamento dessa horta, a gente podia ter, né, num médio e longo prazo, um vazamento. Então, eu preferi aumentar a garantia de longo prazo, né, utilizando as endoâncoras, visto que se eu tivesse um remodelamento daquela porção, eu podia deslocar, né, esse palmaz na posição que ele estava no intraoperatório e aí reapresentar esse vazamento. Né? Eu acho que talvez sim, mas eu quis garantir, né, a médio e longo prazo. Dá para ver a imagem? Aqui, tá olhando na tela ou não? Ok. Então, olha só, como é que a gente faz hoje para arco aórtico? Geralmente, se eu tenho apenas a subclávia comprometida e a carótida e o tronco para que você fala que seja livres, eu ainda posso tentar fazer uma zona 2. Mas se já tem zona 2 incluída, ou zona 1, eu vou direto na zona 0. Eu não entro entre um e outro, porque a angulação é muito grande e você pode ter um vazamento tipo 1. E como o Honório falou, aí para reconsertar isto aí é grego, é história grega. Então, quais são os acessos? Eu faço o acesso axilar direito, axilar subclave direto, uma incisão, está vendo a incisão aqui, uma incisão na carótida comum esquerda, com o introdutor aqui, uma punção braquial esquerda e o acesso femoral, geralmente com uma prótese de grande calibre, eu faço um acesso aberto à direita e do outro lado uma punção. Então, passo esse, passo o fio guia, próximo passo faço o artério e aí eu venho para começar o sanduíche. Eu venho com a endoprótese e vou terminar justa sobre. Eu vou criar um colo distal. Por quê? Porque aqui a prótese mais longa que nós temos é 20 centímetros. E 20 centímetros, se você for o mais distal possível na horta ascendente, que geralmente tem 8, 9 milímetros, o 20 vai terminar no parte, não na área boa ainda do arco da descendente. Então, eu preparo um colo aqui. Então, eu venho com essa endoprótese e observe que eu libero a endoprótese, ela se fixa aqui e aqui ela está aberta. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu venho com o Viabahn pela punção braquial, é um Viabahn em média, é um Viabahn de 10 centímetros, a não ser que o paciente seja muito longo, mas geralmente Viabahn de 10 centímetros aqui, porque eu vou precisar de 5 centímetros, lembre? Eu preciso de 5 centímetros de overlap aqui. E por que eu faço isso? Aí eu venho para a próxima. Cadê? Eu libero o Viabahn. O que eu já estudei antes esse paciente para ver se há uma comunicação do polígono de Willis. Antes eu não fazia isso. Quando eu descrevi a técnica em 2012, no caso feito em 2010, eu fazia tudo num tempo só. Mas eu tinha, lembra, isquemia total cerebral quando eu fazia o zona 0. Então agora, se eu tenho comunicação das vertebrais via subclávia, primeira coisa que eu faço, eu mantenho o fluxo. Geralmente a vértebra esquerda é dominante. Eu coloco o Viabahn e a partir de agora eu posso ficar um pouquinho mais tranquilo para tratar o resto. Tudo isso num tempo só. Eu não faço em 2 tempos. Próximo passo.
Pela acesso axilar, eu coloco um outro Viaban em média de 10 centímetros, geralmente é um 13 por 10, porque o braquicefálico varia de 10 a 12. Se ele é maior que 13, eu coloco um ramo ilíaco contralateral, que ele inverte, eu boto em bell bottom, eu posso colocar até no braquicefálico de 22, porque eu boto um bell bottom de 25. Né? Mas geralmente é o Viaban, 13 por 100, e aqui geralmente é um outro Viaban, acesso direto na carota esquerda, 8 por 100. E eu termino exatamente aqui, bem próximo da coronária. Então aqui eu já estou com fluxo. O próximo passo que eu faço, aí sim eu venho com endoprótese. O que eu prefiro usar endoprótese daqui? Eu já usei todas, mas se perguntar qual que eu mais gosto, é uma que não tenha free flow e que o bico dela seja o mais curto possível. Porque se eu tenho um nosocone longo, eu vou ter que entrar na válvula desse paciente e terminar lá no ventrículo. Não tem jeito. Se eu vou colocar ela bem próxima daqui. Se eu faço nessa angulação, eu posso ter vazamento tipo 1A. Então, eu faço realmente na parte proximal da ascendente. Então, se você perguntar de todas, qual que eu mais gosto é a CITAG para fazer isso. É a que eu mais me sinto à vontade para fazer esta colocação. Então, o próximo passo que eu faço, agora eu libero o endoprótese. Vejam só, e os Viabans continuam fechados, mas o fluxo está indo agora via vertebral. Essa é a mudança que eu fiz na minha técnica. Eu entro, eu dou o fluxo pela vertebral, eu não preciso ficar correndo para não deixar erro. E observe que fica um espacinho aqui do Viaban respirando para não ocluir. Próximo passo. Eu balono. De preferência, se eu tivesse o trilobe, seria o ideal. Mas eu sempre faço isso com rapid pacing. Eu não sei se o Honório comentou, você acha que ele faz também. Eu sempre uso aqui o rapid pacing para liberar essa prótese proximal, sempre com rapid pacing, e para balonar também neste segmento e balono neste segmento aqui. Observe que o Viaban também está abaixo da segunda endoprótese. Ó. Então, ele está dando fluxo retrógrado por aqui e anterógrado por aqui. Então, esta é a balonada. Próximo passo, aí sim, eu libero os dois Viabans. Então, fica exatamente essa imagem aqui que vocês estão vendo. Né? O Viaban é a última coisa que eu libero. Eu não coloco stent dentro dele. Não precisa. O Viaban não precisa colocar stent dentro dele. Aí faz artéria. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. Perfeito, gente. Olha, a gente está bem adiantado na hora. Eu gostaria de agradecer novamente todos os palestrantes, todos os participantes que acompanharam até agora. Desculpa se faltou fazer alguma pergunta. E já convidando vocês aí, daqui a 15 dias, para o próximo webinar da CI. Vamos ter surpresas, vamos ter sorteios. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tá? Boa noite. Parabéns. Obrigado. Anderson. Está me ouvindo? Tô. Sabe que eu vou te pedir? Não desliga aí. Eu vou te pedir o seguinte. Você tem, no livro, eu estava falando com você, eu preciso de um capítulo que não tem, que é passo a passo do Aloysio Marrotto, com muitas imagens. Você poderia fazer esse capítulo para mim? Com o maior prazer. Pode, com muitas imagens. Tipo assim, você dá passo a passo, que nem fiz esse desenho aqui. E você coloca endoâncoras, que eu achei um negócio fantástico essa ideia de colocar endoâncoras para isto. É só que eu estou com prazo muito ruim, entendeu? Tipo, dia 20 de julho. O que você faz? Ontem. Você faz para mim, Furuya? Tá? Olha, não tem limite de imagens, não tem limite de nada. Eu pode fazer quantas imagens você quiser, coloridas, como você quiser. Mas 20 de julho, Furuya. Eu te ligo amanhã cedo, pode ser? Aí a gente combina. Eu posso te ligar amanhã cedo? Me liga amanhã, porra. Tá bom. Obrigado de novo. Obrigado, pessoal. Até logo. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite.